Fala galera, é o seguinte, aqui quem fala é o astrólogo Estevam e a partir desta semana vou começar com alguns vídeos explicando sobre astrologia. Sei que muita gente fala sobre isso, tem ótimas pessoas como por exemplo Lucas Umbelino da astrologia védica, mas no meu caso eu sou da astrologia moderna e vou disseminar algumas informações, correlacionar com algumas coisas históricas para que a gente possa entender essa situação como um todo. Como astrólogo, eu preciso explicar algumas coisas do meu modo. E a partir dessa configuração que nós estamos fazendo agora, basicamente eu vou tentar explicar de um modo muito, nem tão sucinto, mas muito bem didático, para que as pessoas consigam aprender melhor sobre astrologia. Óbvio que é um assunto um pouco complexo, envolve muitas situações que levam tempo para você entender, até porque a astrologia é a ciência do tempo, é a ciência que estuda as correlações celestes com os acontecimentos aqui na Terra. Quer saber de uma coisa, por exemplo? Plutão, que é um planeta que infelizmente é ignorado pela astrologia tradicional, que basicamente considera até Saturno e desconsidera também alguns aspectos muito fortes, como por exemplo Quiron e Lilith, que também são cálculos astrológicos advindos da astrologia oriental. A moderna ela faz essa junção de informações entre a astrologia oriental e a ocidental e faz um compilado de coisas que fazem muito sentido. Como ela surge agora, mais recentemente, então muita gente desconsidera, porque ela também acompanha algumas coisas astronômicas, como por exemplo o surgimento de Plutão. Plutão, todo mundo sabe, mentira, nem todo mundo, mas Plutão ele é descoberto em 1930, mais precisamente em 2 de fevereiro de 1930, por um astrônomo estudioso, que eu esqueci o nome agora, né? Mas eu vou postar aí na tela e você vai ficar bastante informado. E aí o que acontece? Mas antes de descobrirem Plutão, em 1930, houveram algumas teorias em 1915, advindas de 2 astrônomos que, com base em alguns cálculos, disseram que haveria mais um planeta. Então, você percebe que o surgimento de Plutão já tem um certo mistério, uma questão mais escondida, algo que não se revela de imediato, é uma coisa, surge de uma suspeita, de uma intuição, né, que, embora exista o estudo por trás, ele demorou para ser revelado e encontrado conforme os estudos daqueles estudiosos que também eu vou colocar aí o nome para você aprender a história do surgimento deste planeta. Coincidentemente, em 1917, né, porque como Plutão é um planeta geracional, quando ele surge, alguns acontecimentos também vão surgindo, né, só que com um pouco mais de tempo. Ele não causa efeito de imediato, como por exemplo Marte entrou em Áries, então todo mundo vai ficar um pouco mais agressivo, mas o poder de ação também vai aumentar mais, as pessoas estarão com mais disposição. Lógico, nem todo mundo, né? Se você, por exemplo, for um canceriano, né, com Lua em Câncer, em Marte em Câncer, por exemplo, você vai ter problemas, né? Você vai ter, às vezes, porque assim, ele estando em Áries, ele vai estar numa posição desconfortável em Câncer, né? Que a gente fala em queda, né? Ou desfavorável, é uma posição desfavorável. Então, acontece que você vai perder um pouco desse poder de ação ou vai utilizar esse poder de ação de um modo errado, né? Ou desequilibrado, utilizando mais uma agressividade, por exemplo, às vezes para dentro do lar, para dentro do cônjuge, da família em si. E às vezes também, dependendo de qual caso estiver, isso daí vai ser atingido negativamente, por exemplo. Mas por quê? Porque Marte é um planeta mais rápido, né? A cada 60 dias ele muda de signo. Plutão não.
A cada 30 anos, às vezes, ele muda de signo. Como foi essa situação dele surgir lá por meados de 1915, saiu quase lá em 40. Na verdade, ele saiu em 1940, mas a gente vai falar isso depois. E aí o que acontece? Quando ele surge dessa situação, em 1930, ele começa a ter uns efeitos maiores. Porque quando cada planeta entra no meio do signo ou de uma casa, ele vai ganhar um auge. É como se ele estivesse no meio do céu daquele signo. Quando, digamos assim, o Sol está no meio do céu, que é meio-dia, é onde ele ganha mais força. Então o que isso significa? Que o planeta no meio da casa ou no meio do signo, ele vai ganhar mais força. Então, nesse momento, ele é descoberto de fato, né? Descoberto de fato. Ele está lá no meio de Câncer. Inclusive, coincidentemente, essa especulação sobre o surgimento de Plutão, ele aparece ali, logo quando ele entra em Câncer, lá entre o grau 2 e 3. Então foi tipo assim, uma coincidência muito grande, né, essa situação de descobrir esse planeta logo quando ele muda de signo, né? Então, beleza, ele mudou de signo, foi descoberto lá no meio da casa, no auge da casa, ou melhor, do signo, lá pelo grau 12, pro grau 13, né, que foi 2 de fevereiro de 1930. Quando ele vai para 1940, aliás, 1930, o que é que acontece? Logo depois que ele é descoberto, 3 anos depois, o que acontece? A noção sobre o átomo, sobre a composição atômica, é descoberta por um todo também. Porque, inclusive, quando há essa especulação plutônica, que é por isso que nós associamos a descoberta de Plutão aos átomos, basicamente, Plutão, nesta mesma época, né, neste mesmo momento, acontecem algumas correlações, alguns acontecimentos quando surge um planeta. Tal como em 1781, quando surge Urano, que foi um planeta muito característico das revoluções europeias ali, inclusive a Revolução Francesa. Está muito correlacionado com essa Revolução Francesa, até mesmo parte das revoltas e revoluções que aconteceram nos Estados Unidos. E aí, por isso que ele também tem essas características muito revolucionárias e também tecnológicas, porque muitas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo naquela situação. E Plutão, nessa época, quando ele começa a ventilar essa noção sobre Plutão, descobriram a divisão atômica também. Essa divisão atômica, em 1945, quando ele entra em Leão, inclusive Leão foi um símbolo, foi uma coisa muito significativa, porque parece que tudo fica amplificado. Por exemplo, em 1918, quando Saturno faz conjunção com Netuno, ocorre uma bizarra pandemia que matou 100 milhões de pessoas, que foi a gripe espanhola. Então, por exemplo, essas situações são amplificadas em Leão. E não poderia ser diferente com Plutão, que é o planeta que abraça todo o sistema solar. O que acontece? Ele entra em Leão. Quando ele entra em Leão, o que acontece? Em 1945, porque assim, em 1940 ele está entrando em Leão, quando começa, né, a Segunda Guerra Mundial mesmo dos Vera, que gera aquela crise louca e começa a haver uma destruição em massa. Quando ele se movimenta mais um pouco, que ele chega meio que no auge ali, realmente ele saiu dos graus anaréticos, que são aqueles graus muito próximos, fica entre o grau 29 e o grau 1 dos signos.
Quando ele entra em Leão, que ele passa desse grau anarético, o que acontece? Que ele se firma em Leão, explodem bombas atômicas. Então, o resultado daquele descobrimento lá atrás, que envolve toda essa situação atômica, com o passar do tempo gera grandes impactos. Você não pode negar que uma bomba atômica é um impacto absurdo, e também surge algumas situações voltadas para descobertas científicas de novas doenças, descobertas, inclusive, se você for parar para pensar um pouco, principalmente voltado para câncer, e fazem muitas associações a problemas de alcoolismo, por exemplo, quando associados em signos de água, com, por exemplo, conjunção com Júpiter. A conjunção com Júpiter e Plutão num signo de água gera situações de exagero, principalmente voltadas para o alcoolismo. Talvez em peixes isso gere um exagero mais voltadas também para drogas e drogas psicodélicas, mas também o alcoolismo está lá. Por que eu estou falando desse planeta geracional logo de começo? Primeiro, ontem nós entramos em Lua Nova. Ontem eu vou botar a data aí. A data e a hora para ficar mais preciso isso. Ontem, dia 6, né? Nós entramos na Lua Nova em Escorpião, no signo de Escorpião. Aliás, a Lua já, assim, estando o Sol em Escorpião, mas a Lua estava já passando ali, passando da casa de Escorpião, estava em Sagitário. Então a gente vai ter uma Lua um pouco diferente. A gente sempre fala que a Lua está em determinado momento, em determinado local. A Lua Nova de Escorpião, por quê? Porque é o signo regente do mês de novembro. Só que a gente também tem que ter atenção sobre aonde ela está, necessariamente. Por exemplo, quando deu 18 horas, ela já estava em Sagitário. Então isso vai ter alguns outros efeitos, principalmente voltados a transformações com questões estrangeiras. É importante você, por exemplo, intensificar questões a respeito de novas línguas. É um bom momento, se você não conhece línguas estrangeiras, começar um curso de uma língua que você gostaria neste período. Não só na Lua Nova, mas também na Lua Crescente já vale, né? Não lá na Lua Cheia. É bom fazer isso no período de Lua Nova e Lua Crescente. Começar coisas, na verdade, gente, é importante fazer no período de Lua Nova e Lua Crescente, porque normalmente, se você começa algo na Lua Minguante, ela pode até perdurar um tempo, mas ela normalmente gera um problema, ela mingua de fato o seu negócio e você acaba destruindo relacionamentos, destruindo negócios de fato, destruindo projetos. É horrível fazer as coisas em Lua Minguante. Mesmo se você for executar alguma coisa em Lua Minguante, que no caso normalmente vai variando os períodos de Lua Minguante. Só que isso daí eu vou explicar depois. Com o passar do tempo, aqui é como se fosse uma conversa entre você e eu. Nós estamos conversando agora sobre astrologia. Então você manda os comentários, fala sobre o que você está tentando ter uma percepção diferente, e aí a gente também vai escolhendo temas, vai fazendo outras coisas. Aqui é um diálogo aberto praticamente hoje sobre astrologia. Depois a gente vai fechando os assuntos mais exatos e vai criando um ambiente muito mais instrutivo. Porque, querendo ou não, às vezes pegar essas informações no ar gera algumas confusões que não são tão legais. Então eu acho que às vezes é importante você ter algo mais coeso, mais certinho, mais organizado. Então, digamos que esse diálogo aberto que a gente está tendo aqui é mais para você ter algumas compreensões de alguns fatores. Então, falando sobre a Lua Nova e sobre a influência de Plutão e sobre outras coisas, que estou aqui falando sobre o nosso querido Plutão, que basicamente rege o mês de novembro.
e dedicando algo mais especial para ele. Infelizmente, né, nessa sexta foi um dos últimos períodos aí dessa situação, né, de lua minguante, já entrando na lua nova. Nós tivemos um problema muito grande, que foi a morte da Marília Mendonça. Em certos comentários eu cheguei a dizer algumas correlações com Plutão que foram muito fortes, que mesmo se você não souber a hora exata da hora que a pessoa nasceu, como Plutão ele não muda de um dia para o outro, ele leva um tempo considerável para mudar, até mesmo de grau, então você consegue verificar com uma certa clareza as situações plutônicas, né? E onde que a pessoa, ou enfim, está passando ali aquele trânsito geracional dentro da vida de uma pessoa e quando fica mais sensível. Então a gente fez muitas análises, mas é uma coisa muito sensível, então eu não vou tocar nesse assunto. Se um dia quiserem, a gente mexe mais profundamente nesse assunto, mas eu não vou tocar bem nisso. Mas estamos falando de Plutão porque é o planeta da morte, né? É o planeta da transformação também. É um planeta de espiritualidade, mas também é um planeta que envolve várias outras coisas, como heranças, principalmente advindas do cônjuge. Elas advêm do cônjuge, mas também advêm da sua ancestralidade, às vezes por questões familiares, né? Caso você tenha ali um Júpiter bem aspectado, caso às vezes você tenha... Porque assim, se não estiver um Júpiter bem aspectado, às vezes o caráter da pessoa que também está querendo, às vezes tenta lhe beneficiar, é um pouco problemático. Mais promete do que faz, por exemplo. Mas coisas benéficas ali na casa 8, você vai ganhar muita coisa. Então, essa questão do dinheiro não merecido, que não necessariamente não é bem não merecido, né? Mas que as pessoas lhe dão, que você não sua para ter, é também assunto de casa 8. E também espiritualidade, principalmente quando tem trígonos muito fortes com a casa 12. Muita gente não se atreve a falar sobre essas situações, mas eu gosto de tocar quando eu vejo isso de um aspecto muito forte no mapa do consulente, porque muitas vezes a gente foca só nos aspectos. O que são os aspectos? Tem muitos aspectos no mapa e tem outros que nem são tão bem pesquisados, mas os principais que a gente olha e analisa é basicamente trígono, sextil, quadratura, conjunção, oposição, entre outros. Esses são os principais, a verdade é esse. Esses são os principais. Só que quincúncio, quintil, biquintil e aspectos mais espirituais como decil, às vezes até alguns graus irregulares, né? Muitas vezes a maioria dos astrólogos tem medo de tocar nisso, mas eu arrisco. Às vezes a pessoa acha até estranho, porque é uma situação meio que vocacional, é uma coisa de vida que você vai ter que desenvolver. Não é bem uma escolha que você faz inconscientemente ali, não é bem escolha, mas não é bem uma vocação que vem naturalmente e você não desenvolve, você só consegue, você desenvolve isso de forma automática. Não, muitas vezes é algo que ela surge a partir do conhecimento, do autoconhecimento, que você começa a desenvolver coisas nessa área. Mas enfim, já está muito longo o vídeo, já está cheio de informações que muitas vezes as pessoas não conhecem, e eu espero que você goste, dê seu like, fica aí se você gostou desse método de conversa, e indique para os amigos, compartilhe, que seja algo muito benéfico para a sua vida que está começando na astrologia. Pô, comecei com um lance bem difícil, que no caso é Plutão, né? E seus aspectos misteriosos que meio que
trazem certas dúvidas e muita incerteza por ser um planeta novo. Porém, é muito importante a gente ter esse estudo, e eu pretendo tocar muito nos assuntos plutônicos, até porque eu tenho ascendente Escorpião e Plutão na casa 1, e eu gosto muito desse tipo de assunto. Então, se você gosta também desse tipo de assunto, você vai amar estar neste canal. Mas óbvio, eu vou tocar em todos os outros assuntos astrológicos, principalmente os mais básicos para aqueles que estão querendo aprender melhor sobre a astrologia e sobre aquilo que representa os fatores astrológicos dentro do mapa. Beleza? Então é isso, muito obrigado você que ficou aí ouvindo esse cara agora falar contigo de uma maneira completamente livre e sem muitas amarrações, enfim. E os próximos vídeos vão ser mais ainda focados em coisas específicas para que você tenha uma boa vivência, uma boa noção astrológica, conforme a gente vai aprendendo junto, porque quem ensina também aprende, e eu acho isso fantástico, numa forma interessante também de se desenvolver. É isso aí, muito obrigado e até a próxima, até mais. Falou, abraço, valeu!